Bom, para o nosso projeto de matemática da variação, os integrantes Ana Carolina Palatofetti e Rafael Sequeira Masserbelli, nós decidimos utilizar de técnicas de primitivação para o nosso estudo aprofundado. No que elas consistem? Elas consistem em metodologias que são utilizadas para nos ajudar e facilitar a nossa resolução dos problemas, que nós queremos encontrar primitivas imediatas, como é o caso dessa primitiva aqui. Então, nossa primeira técnica de primitivação foi a integral por partes. No que consiste essa técnica? Ela permite expressar a integral de um produto de funções em uma outra integral, para facilitar a nossa resolução. Como que se dá isso? Aqui na expressão geral, a gente consegue ver que temos a integral de u, que é uma função geral, vezes a derivada de uma função geral v, é igual a função u vezes a função v menos a integral da função v vezes a derivada da função u. Para ficar mais fácil de se entender, nós realizamos uma demonstração e logo em seguida um exemplo. Aqui a demonstração, que é bem simples, porque ela é derivada da regra da cadeia. Então, aqui está a regra da cadeia, que todos nós conhecemos, onde a derivada de f de g de x é igual a derivada de f de x vezes g de x mais f de x vezes a derivada de x. Para o nosso caso, nós queremos isolar esse termo aqui, que é f de x vezes a derivada de x. Isolando esse termo, integrando dos dois lados e generalizando, nós chegamos na nossa fórmula, onde f de x se torna u e g, a derivada de g de x, se torna dv. Portanto, o v se torna o g de x. Para a resolução dos exercícios, nós precisamos ter um critério de escolha para o u. Porque, por exemplo, nessa equação aqui, x vezes cosseno de x dx, como que nós conseguimos saber em qual dessas equações, qual parte dessa integral nós assumimos quem que é o u e quem que é o dv da nossa integral, para poder realizar uma integral por partes. E para isso nós precisamos dessa metodologia que nós encontramos, que é a metodologia do Lippert. No que consiste essa metodologia? É uma ordem que deve ser seguida para escolher quem que vai ser o u na integral. Então, o L do Lippert é o log, o I é uma inversa trigonométrica, que são aquelas funções arcosseno, arcotangente. O P é de potência de x, então x é a primeira, x ao quadrado, x ao cubo. O T é de trigonométrica, seno de x, cosseno de x. E exponencial, que é o e de x, o número de Euler elevado a x. Então, aqui no exemplo, nós temos a integral de x cosseno de x dx. E para saber em qual termo a gente escolhe o u, nós usamos a nossa regrinha do Lippert. Essa regrinha começa do L e termina no E. Então, aqui nós temos o x, que é uma potência de x, porque é x elevado à primeira. E aqui temos o cosseno de x. Cosseno de x é uma trigonométrica. Então, na nossa expressão do Lippert, quem que vem primeiro? O P ou o T? Logicamente que o P vem primeiro, porque a setinha está apontada para a direita. Então, nós assumimos que o x, que é uma potência de x, é o nosso u da integral por partes. E o resto da integral, nós assumimos que é o nosso dv, para a gente conseguir poder jogar lá na nossa fórmula. Então, nós temos esses resultados aqui. Mas para jogar na nossa fórmula, a gente precisa tanto de du quanto de v. Então, para isso, a gente faz alguns cálculos. U é x. Nós sabemos disso aqui pela nossa metodologia do Lippert. Agora, du
é só você derivar o u, que fica 1 vezes dx. Derivando x, derivada de x é 1 dx. Mesma coisa aqui para o nosso dv. Nós temos o dv como cosseno de x dx, que está aqui. Portanto, o nosso v, nós só precisamos integrar esse cosseno de x dx. A integral de cosseno de x dx é igual a seno de x. E agora, com esses resultados, nós conseguimos substituir na fórmula para conseguir chegar em uma expressão que dá para ser resolvida. Então, aqui nós temos a nossa expressão geral da integral por partes. E aqui as nossas substituições que foram feitas. Onde u é x, dv é tudo isso daqui, cosseno de x dx. U é x novamente, v é seno de x, menos a integral de v, seno de x, vezes du, que é 1 vezes dx. E assim nós conseguimos resolver essa integral, onde o resultado fica x vezes seno de x, que está aqui, menos a integral de seno de x, 1 dx, vai dar menos cosseno de x, certo? A integral de seno de x é menos cosseno de x, que está aqui também. E aí nós conseguimos chegar no resultado, que é x vezes seno de x, mais, porque era menos cosseno de x, cosseno de x. E como nós temos uma integral indefinida, nós não podemos nos esquecer de adicionar a constante c no final da resposta. E essa foi a integral por partes. Vamos agora às frações parciais. Essa é uma técnica de primitivação que a gente usa para calcular a integral de uma função tipo f de x sobre g de x dx, em que você não consegue dividir f de x sobre g de x, principalmente. Para fazer isso, a gente vai pensar bastante no g de x e a gente tem que reduzir ele aos múltiplos dele. Então, aos fatores lineares e aos fatores de segundo grau irredutíveis que multiplicados levam a g de x. O primeiro caso aqui escrito é o caso de fatores lineares distintos. Então, quando g de x pode ser escrito pela multiplicação de ax mais b e mx menos n. O segundo caso é de fatores lineares repetidos. Quando o g de x pode ser escrito pela multiplicação de vários fatores iguais a x mais b, então a gente vai colocar o maior fator deles e todos os anteriores. Então, por exemplo, se g de x fosse descrito nesse caso por ax mais b ao cubo, a gente teria a sobre ax mais b sobre ax mais b quadrado e c sobre ax mais b ao cubo. Para os fatores de segundo grau, a ideia é basicamente a mesma. Se eles são distintos, a gente escreve cada um deles e coloca os coeficientes em cima também. Se eles forem repetidos, a gente deve repetir eles quantas vezes forem necessárias até esse k número de vezes. É importante ressaltar que esses coeficientes A, B e C, a gente vai falar deles um pouco mais tarde, mas eles são os denominadores que vão deixar essas igualdades que a gente descreveu aqui iguais à nossa função original f de x sobre g de x. Então, em resumo, a gente precisa encontrar os múltiplos do denominador, e a quantidade deles equivale ao grau do denominador, encontrar os coeficientes dos numeradores, que seriam as letras A, B e C maiúsculas que eu substituí no slide passado, e a gente resolve as integrais separadas, que seriam integrais imediatas, e soma elas. Vamos começar, então, com um exemplo para entender melhor como funcionam as frações parciais. A gente vai integrar
a seguinte equação. Então, para começo de conversa, a gente vai colocar o denominador dela nos seus múltiplos, que no caso seria x² e x menos 2. x², nesse caso, é um múltiplo repetido e x menos 2 não. Então, o que vai acontecer é que o x² vai ter que ser colocado do outro lado da equação, mas também o x, porque pela regra dos fatores repetidos, e o x menos 2 também é colocado do outro lado da equação, porque também é um múltiplo. Agora, a questão é descobrir os coeficientes a, b e c da nossa equação. Para simplificar um pouco mais essa fórmula, a gente vai multiplicar tudo por x² vezes x menos 2 e obter a seguinte igualdade. Mas agora, como a gente descobre esses coeficientes? Ok, essa é a equação do slide passado, só que agora a gente vai isolar os coeficientes de x², de x e os independentes. Então, vai ficar assim. Temos a mais c multiplicando x², menos 2a mais b multiplicando x, e menos 2b como coeficiente independente. O que a gente vai fazer é comparar os coeficientes de um lado e do outro da equação. Então, por exemplo, a mais c, a gente sabe que tem que ser igual a 0, 2 igual a menos 2a mais b, e o menos 2b tem que ser igual a 4. Então, a gente pode fazer um sisteminha dessas equações, e resolvendo nele, a gente chega que a vai ser menos 2, b também é menos 2, e c é 2. A gente pode, então, substituir esses coeficientes na equação que a gente tinha descoberto a princípio, né? Em que a gente tinha aqui o a, aqui o b e aqui o c, embaixo com os mínimos, com os múltiplos do que seria o nosso g de x. Então, a nossa integral de 2x mais 4 sobre x ao cubo menos 2x² vai ser a mesma coisa que a integral, que menos 2 vezes a integral de 1 sobre x, menos 2 vezes a integral de 1 sobre x², mais 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 2. Percebam que a integral de 2x mais 4 sobre x ao cubo menos 2x², a gente não tem nem ideia de por onde começar. Mas a integral de 1 sobre x é uma integral direta. A de 1 sobre x² é fácil de se descobrir também. E a de 1 sobre x menos 2 é fácil de se saber pelo método de substituição. Temos aqui, então, copiada do slide anterior, a equação que a gente chegou. E, então, vamos resolver ela parte por parte. A integral de 1 sobre x dx, a gente sabe que vai ser o ln do módulo de x. A integral de 1 sobre x² dx, a gente pode dizer que vai ser x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que dá menos 1 sobre x. E, por fim, a integral de 1 sobre x menos 2, pelo método de substituição, a gente consegue descobrir facilmente que vai ser o logaritmo natural do módulo de x menos 2. Então, a gente resolveu essas três integrais, é só substituir elas na fórmula de cima. Assim, a gente pode concluir que a nossa integral, que a gente queria saber desde o princípio, pode ser igual a esses números mais a constante, porque afinal é uma integral indefinida. Deixando ela mais bonitinha, então, a integral de 2x mais 4 sobre x ao cubo menos 2x² dx é igual a 2 logaritmo natural do módulo de x menos 2 sobre x, mais 2x mais constante. Então, a gente conseguiu resolver de um jeito bem mais
simples a integral dessa divisão de equações. Agora, para um pouco de história, as frações parciais foram descobertas pelo Johann Bernoulli, que foi um matemático da época do Newton. Ele publicou o artigo dele mais ou menos na mesma época em que Newton publicou a tabela de integrais. A ideia dele é que todas as funções racionais podiam ser integradas por esse processo sistemático das frações parciais, e ali, no final, você só precisa ter conhecimento das integrais diretas ou integrais notáveis que fazem referência a essa tabela de integrais que o Newton publicou. Então, é um método que você chega em uma equação muito mais simples para se integrar do que você tinha no começo. Então, é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.